Senhoras e senhores, paz de Cristo a todos. Nossa gratidão a Deus poder estar aqui se alegrando com vocês. Deus abençoe a receptividade do pastor José, pastor Gessé também, o grande líder, muito bem falado pelo nosso amigão aí, o índio. O índio Caigang é um índio moderno que veste roupa, anda vestido. Graças a Deus. Vamos ler o texto bíblico, livro de Neemias, Antigo Testamento. Capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 2, só para recapitular a história. Aquele que trouxe o livro santo diz assim, Neemias capítulo 1, versículo 2. E veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Até aqui tá bom. Por gentileza, tome seu lugar. Eu preciso contextualizar um pouco para a gente dar uma lembrada nessa história que ela aconteceu em terra estranha. Aqui está uma parte do povo judeu e estão cativos no Império Persa, e Neemias, como um bom irmão, um bom companheiro, ele procura saber do seu povo, dos patrícios, dos seus irmãos de pátria, e saber como que se passa, o que está acontecendo. E aí, quando ele ouve essa notícia, ele é impactado, porque ele está sabendo agora que existe muita gente que está na miséria, literalmente, em Jerusalém. Imagine um cenário pós-guerra, em que a cidade toda está destruída, as escolas, os prédios públicos, o comércio, a escassez de comida, os muros da cidade fendidos, as portas queimadas. Isso significa que falta de segurança, falta de comida, falta de tudo. E quando ele fica sabendo disso, isso incomoda ele e o deixa impactado de tal forma que me chama a atenção da sensibilidade deste homem por nome Neemias. Se a gente for aqui entender o contexto, ele
era um prisioneiro, mas ele desfrutava de um certo conforto. Ele estava cativo. Ele era um cidadão estranho naquela terra, mas ele desfrutava de uma certa regalia, porque ele era o copeiro do rei. E o copeiro do rei não é só um garçom. O copeiro do rei é aquele que experimenta a bebida que o rei vai beber, como se fosse um filtro. Então, o rei tinha uma confiança, tinha uma estima por Neemias. E isso foi algo que ele conquistou. E a prova disso, que o rei confiava nele, é que quando ele observa que Neemias está triste, que não está o servindo com a mesma alegria, isso incomoda o rei. E ele chama Neemias para conversar e pergunta o porquê daquela tristeza. E ali começa um agir de Deus, uma provisão de Deus, através de um sentimento, através de alguém que está com seu coração sensível. E é disso que nós estamos precisando. Nós estamos precisando, queridos, de sensibilidade. Chega um momento na nossa vida que as coisas parecem que ficam mais fácil, e às vezes a gente parece que já está indo no automático e perde esta sensibilidade de valorizar as mínimas coisas, os mínimos detalhes. E isso é preocupante para aquele que almeja fazer algo no reino de Deus. Sensibilidade é algo que nós devemos carregar para toda a eternidade. Sensibilidade é algo que tem que andar conosco dia após dia, para sabermos o que Deus quer da nossa vida, para sabermos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Que eu vejo muita gente que gosta de orar, mas não gosta de ouvir o que Deus quer falar com ele. E a oração não consiste só em eu falar com Deus, mas oração é um diálogo. Eu preciso ouvir Deus. E se eu não estiver sensível, eu não consigo. Então, através da sensibilidade e do sentimento de Neemias, ele agora toma um padrão comportamental diferente. Quando isso acontece, ele consegue chamar a atenção do rei. E quando isso acontece, o rei quer saber o porquê de tudo isso. E Neemias, ele abre o coração. A Bíblia, alguém que já conhece o texto sabe, o rei Artaxerxes. E depois aqueles que não estão familiarizados com esse texto podem estar lendo. E ele abre o coração para o rei. Aí o rei pergunta, mas escuta, cadê aquele entusiasmo, aquela alegria? E aí ele diz assim: ô majestade, como que eu irei estar alegre se o meu povo está sofrendo? Como que eu vou estar contente, sorridente, se os meus irmãos de pátria estão numa tremenda miséria, sofrendo, no desprezo, passando fome? Eu preciso fazer alguma coisa por eles. Eu quero que vocês entendam esse contexto, de que Neemias, como ele era da confiança do rei, então ele comia uma comida diferente dos outros escravos, porque os judeus eram escravos ali. Ele morava diferente, ele dormia diferente, ele desfrutava de um conforto. E mesmo assim, ele está disposto a fazer alguma coisa. Irmãos, se fosse um de nós no lugar de Neemias,
O que que eu quero me preocupar com os irmãos lá? Se eu estou comendo bem, se eu estou morando bem, se eu estou aqui a todo instante diante do rei, caminhando dentro do palácio, limpinho, bonitinho, tomo banho quente a hora que eu... O que eu quero saber dos irmãos? O que eu quero saber de Jerusalém? Se fosse um de nós, irmãos, pode ser que no momento que a gente está na prova, a gente fala assim, isso aí não vai acontecer comigo. Isso aí não vai acontecer comigo. Mas eu conheço um bocado de gente que era desse mesmo jeitinho. Quando estava na prova era humilde. Ô irmão, pedir oração, uma humildade sem tamanho. Mas de repente quando começou a crescer, o irmão já não conhecia mais ninguém. O irmão já ficou arrogante, já não olhava mais nem para os lados, porque agora ele está bem, agora ele está próspero, agora ele está abençoado, está na bênção. Para que ele vai se preocupar com os outros? O que me chama a atenção é que Neemias, ele agora se disponibiliza a deixar todo este conforto para voltar para uma terra destruída e para fazer algo por alguém que está sofrendo. Nesses últimos tempos, Deus está precisando de homens que sejam como Neemias, que estejam dispostos a sair e a deixar da zona de conforto para fazer algo por alguém que está sofrendo, que está em necessidade. Será que eu estou preocupado com isso? Ou será que eu estou querendo mais e mais e mais? Deus está sondando os teus sentimentos, irmão. Deus está sondando a tua sensibilidade, querido. Se existe alguém que vê todas as coisas, este alguém é o nosso Deus, Criador dos céus e da terra. E às vezes a gente quer condicionar as coisas para Deus e dizer: Deus, eu só vou fazer para ti se tu me der tal coisa. Eu só vou fazer para ti se o Senhor fazer tal coisa para mim. Deus só precisa da tua vontade, irmão. Deus só precisa de um sentimento verdadeiro, plantado e brotando aí no teu coração. E foi isso que abriu as portas para Neemias. Porque aquele rei pagão, aquele rei acostumado a se curvar diante de outros deuses, de imagens, ele agora, de uma certa forma, ele é sensibilizado, ele é tocado por Deus por causa daquela situação. E ele diz assim: o que é que eu posso fazer para te ajudar neste grande projeto? Precisa de dinheiro? O que precisa? Aí a conversação ela desenvolve, mas 3 coisas acontecem através do sentimento de Neemias. Primeiro, a carta de alforria. A partir daquele sentimento, agora Neemias passa a ser livre. Ele não é mais um escravo. Ele está livre, livre, livre para servir ao seu Deus. O próprio rei assina e carimba com o seu anel aquela carta e diz: a partir de agora você está livre. Segundo lugar, o rei, ele dá condições a Neemias. Se fosse nos dias de hoje, ele ia dar um cartão de crédito sem limite e ia dizer assim: ó, o que precisar gastar, você gasta,
para fazer esta grande obra para o teu Deus. Ou seja, as portas financeiras se abriram. E em terceiro lugar, o rei ainda diz assim: nós estamos ainda em iminência de guerra. Ou seja, se você estiver caminhando por aí, todo mundo vai saber que tu é judeu e que é meu prisioneiro. Possa ser que alguém ainda tente te matar aí no caminho, mas se alguém mexer contigo, vai ter que se ver comigo. Oh, aleluia! Através de um sentimento verdadeiro, muitas coisas no mundo espiritual começam a acontecer ao nosso favor e ao favor daquele projeto que está nascendo em teu coração. Levante as suas mãos para os céus, adore ao Senhor e deixe o teu coração sensível para que Ele possa trabalhar e fazer aquilo que você não pode e não consegue fazer. Quando houver um sentimento verdadeiro, você vai estar livre, você vai se sentir livre, nada vai te aprisionar para fazer para Deus. Se precisar de financeiro, porque geralmente a gente coloca o financeiro, eu não faço porque está curto. Eu nunca me esqueço que eu acho que uns 4 ou 5 anos atrás, eu e o pastor Eliseu nos disponibilizamos de ir para São Luís do Maranhão, de carro, irmãos, fazer uma cruzada evangelística. Foi ali que a gente ficou amigo. A gente se conhecia muito pouco, era uma amizade bem superficial, mas a partir daquela viagem ali, meu Deus, quanta gente sofreu. Deu mais de 4.000 quilômetros. Eu me lembro que eu saí daqui de São Leopoldo, que era onde eu estava morando na época, na terça-feira, e aí a gente foi chegar lá em São Luís, lá no sábado à tarde, cansado, irmão. Já estava aquele calorão, 40 graus na sombra, já estava com a perna atrás assim toda assada já, de tanto calor e ficar sentado no carro. E para ir para lá, eu não tinha dinheiro, mas eu queria ir. Já tinha até combinado já com o pastor Eliseu que ele estava em São Paulo, né? Taubaté na época. Aí eu tinha que passar lá, pegar ele. E na terça-feira eu queria sair para chegar lá na quarta. Eu não tinha dinheiro. E era 7 horas da noite, eu não tinha o dinheiro para a viagem. E eu fiz mais ou menos um cálculo para saber de quanto que eu precisava para iniciar a minha viagem, que eu sabia que Deus ia preparar o resto. E saí, tomei banho e fui numa das congregações lá para visitar. E aí, como o pregador ele é tudo maluco, né? Já levei já o material, apostila, DVD. Eu pensei, vai que Deus faz alguma coisa aí diferente. Cheguei lá, já tinha pregador, eu fui só para adorar, irmãos. Estou lá no meu banquinho, eu disse, Jesus, e a viagem, Senhor? Aí de repente o pregador, ele abriu mão de pregar. E falou assim, olha, eu senti de Deus aqui de deixar o Rodrigão trazer uma palavra. Irmão, era tudo que eu precisava. E Deus foi tão bondoso, que quando a gente terminou de pregar assim, os irmãos estavam em lágrimas. E sem eu falar nada para ninguém, o dirigente, ele disse assim, eu senti de Deus, de nós levantarmos uma oferta para abençoar o pregador da noite. Glória a Deus. E aí os irmãos trouxeram ali, colocaram na mesa e ele já contou e já me passou na mão. E quando eu peguei aquele valor e fui olhar no carro, eu disse, meu Deus, é exatamente o valor que eu precisava para iniciar a viagem. E Deus foi preparando tudo, queridos. E eu me lembro que em certo momento a gente tomava Coca-Cola enquanto tinha o dinheiro, mas chegou um momento que
nós entrando no estado do Maranhão, é muito quente. Eu não sei se alguém aqui já foi para lá, mas é muito quente. É muito quente. E já não tinha mais o dinheiro para tomar Coca-Cola, já estava aquele calor insuportável. E a gente já pegou a água, já estava apelando para a água da torneira já, de tão quente. E aí estava numa prova, chegamos lá cansado. Quando foi no domingo, na primeira noite, que eu fui ministrar, aí Deus resolveu surpreender. E quando eu terminei de pregar, fiz o convite, né? Veio a filha do pastor presidente da igreja, mais de 20 anos, parada, distanciada dos caminhos do Senhor, e veio chorando para frente, dizendo: eu quero voltar para Jesus. E ali eu comecei a chorar por dentro, pastor. Eu disse: valeu a pena todo o sofrimento. Valeu a pena aquele sofrimento, valeu a pena o calor, valeu a pena o investimento, valeu a pena o sentimento que abriu as portas. Eu quero dizer nessa noite, querido, que nada pode impedir o sentimento que está no seu coração, o projeto que está no seu coração. Se ele é verdadeiro, Deus vai abrir as portas. Receba isso como uma palavra profética para a sua vida. As portas estão abertas e Deus vai fazer acontecer. Aleluias. Se é para bater palma, bate forte. Bate forte. E o interessante é que no contexto a gente não vê ninguém profetizando para Neemias, né? Às vezes a gente quer, Senhor, fala comigo, tudo que eu quero é um profeta falando comigo agora. Não, ninguém falou com ele. Nós não vemos ninguém indo em direção dele: Neemias, tu tem que fazer isso, isso e aquilo. Não. É ele que se disponibiliza. É ele que se prontifica. É ele que está dizendo: olha, eu troco todo esse conforto pela oportunidade de ajudar alguém. Irmão, você sabe o que é isso? Eu estava ouvindo ali o companheiro falando, e ajudar as pessoas é algo que vai te deixar mais forte, é algo que vai te fazer crescer. E não é todo mundo que quer fazer isso. No começo do ano eu estava num trabalho missionário em Chapecó, também outro lugar que a gente sofreu bastante. Mas o que me chamou a atenção é que veio um menino com o nome de Mateus nos nossos cultos. Eu falei assim: irmãos, nós precisamos ajudar esse rapaz aqui. Aí conversei com alguns irmãos, ninguém queria ajudar. Aí no outro dia ele me ligou e disse: pastor, eu preciso de ajuda. Eu disse: sim, eu sei, eu estou vendo o que eu posso fazer. Eu disse: onde tu está? Ele disse: eu estou aqui numa casa que eu acabei de alugar. Eu disse: espera aí então, me diz o lugar que eu vou ir aí agora. Quando eu cheguei lá, queridos, eu não sei, mas ele não tinha dinheiro. Ele estava com uma menina, amigado, né? Mas estava com uma menina que era a sua companheira, uma criancinha de uns 5 meses, mais ou menos, 6 no máximo. E como ele não tinha dinheiro, ele pegou um telefone que ele tinha e empenhou. E o cara alugou um porão para ele. Quando eu entrei naquele porão, era o lugar onde o cara deixava as galinhas para dormir. Estava cheio de cocô de galinha por todo o chão. Piso bruto, barro. Eu fiquei pensando: meu Deus, que loucura é essa? Quando eu entrei numa peça separada, estava um colchão jogado no chão, irmão. A criança cheia de bolinhas no corpo. Os piolhos de galinha estavam mordendo a criança. Eles não conseguiram dormir a noite inteira. Aleluia.
Pastor, naquele momento eu me senti homem, que eu consegui engolir o choro. Eu disse para ele: junta tudo as tuas coisas e vamos para minha casa. Cheguei lá, minha esposa ficou olhando para mim, eu só disse: não fala nada. Arruma um banho para eles, arruma uma comida para eles, arruma um colchão para eles. E eles ficaram ali por durante uma semana, dormindo e comendo a comida que a gente comia. Até que os irmãos entenderam como que é ajudar. Porque até então a gente falou de ajudar, mas ninguém havia feito nada. E ele só saiu da minha casa quando ele já estava empregado e quando ele já havia arrumado um lugar decente para dormir com a sua família. Será que nós estamos dispostos a, às vezes, deixar a nossa zona de conforto para estender a mão para alguém? Aquele menino, ele veio da macumbaria, querido. E os dias que ele ficou da minha casa, eu fiquei estarrecido. Eu tive um curso de ocultismo, porque ele me falou tudo sobre os demônios. Ele me falou o jeito que os demônios se apresentavam. Ele falou os nomes de vários demônios. Foi uma coisa assustadora, irmãos. Foi uma coisa assustadora e ele ainda não havia tomado a sua decisão de servir a Deus. E aí quando veio um pregador lá e Deus usou tremendamente, e aí inclusive na libertação do Mateus, e foi coisa terrível, foi coisa muito forte, coisa muito assustadora, e o menino ele foi liberto. E aí depois que terminou o culto, ele veio me procurar e disse: pastor, eu quero aceitar esse Jesus. Ele disse: por causa do Senhor, porque o Senhor me ajudou. Então às vezes a gente espera demais. Eu vou esperar ele tomar decisão. Eu vou esperar ele mudar de vida. Eu vou esperar isso, eu vou esperar aquilo. Está esperando demais, irmão. Está esperando demais. Quem está esperando a verdade é Deus. Deus é que está esperando você tomar uma decisão, uma postura, sair da zona de conforto e fazer alguma coisa para Ele. A gente tem que parar de ficar esperando. Como é que, quando a gente começa a ler, já vou encerrar, começa a ler o livro dos Reis, capítulo 17, simplesmente apresenta Elias, filho de fulano, veio lá da cidadezinha de Tisbe. Quem conhece Tisbe? Nunca ouviu falar? No versículo 1, uma breve apresentação. No versículo 2, Elias profetizando. Quem é que mandou ele profetizar? Elias dizendo que não vai chover. Quem é que mandou ele dizer isso? Foi Deus que falou com ele? Veio algum profeta dizer para ele profetizar? Não, a gente não vê, a Bíblia não menciona isso. Mas a Bíblia menciona a atitude deste jovem rapaz, que certamente ele estava lá no Monte Carmelo, que era o lugar do seu devocional, e lá de cima, ele olhava lá para baixo e via as fumacinhas de incenso subindo para Baal e para Astarote. E tudo que o rei fazia, o povo de Israel fazia também. E aquilo foi causando uma indignação em Elias. Eu achei não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu achei aqui uma justificativa para a tal da ira santa. A ira santa. A ira santa é a sede da justiça, irmão. Como é que funciona a ira santa? A ira santa é quando você vê um cara grande, forte, batendo no pequenininho. O que dá vontade de fazer?
Dá vontade de ir lá e pegar esse camarada. É a sede da justiça. Então lhe dá uma ira que não é uma ira maligna, mas é uma ira que está te dando uma vontade de fazer. Elias sentiu isso. E quando Elias começa a ver aquele incenso subindo todo final da tarde, e o rei se curvando, Jezabel se curvando, e todo o povo de Israel atrás, Elias começa a orar num monte, ele começa a buscar a Deus, e ele começa a mergulhar na presença de Deus, e ele diz: isso não vai ficar assim. Esse povo precisa saber, precisa conhecer quem é Deus. Eles precisam saber qual é o Deus verdadeiro, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus desse povo, o Senhor desta nação. Eu vou declarar que não vai haver chuva, e eles vão saber que o único Deus que manda a chuva é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E eles se levantam e tomam essa atitude de homem de Deus. Eu quero frisar novamente: ninguém mandou ele fazer isso, mas ele por si se levantou e foi fazer aquilo que era para alguém fazer. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Ninguém precisou mandar, ele foi lá fazer. E através da ação de Elias, nós sabemos o que aconteceu a história. O povo voltou a temer a Deus. O povo entendeu que Baal era simplesmente uma imagem, que não era Astarote que mandava a colheita no campo, mas que era o Deus de Israel, o Deus do profeta Elias. Quando você for usado com a palavra profética, as pessoas vão entender que o teu Deus é um Deus poderoso, é o Deus da provisão, é o Deus que protege, é o Deus que guarda, é o Deus que sara, é o Deus que dá vida. Vamos ficar de pé. Não sei se é o costume dos irmãos aqui, mas se pudesse cantar uma música para nós encerrarmos aqui. A gente vê alguns personagens da Bíblia que aparentemente eles não tinham chamada, mas eles tinham a vontade. Me chama a atenção também Jacó, porque Jacó, pela tradição, ele não seria ninguém, mas eu sou um promotor de defesa de Jacó. Eu prego a favor de Jacó. Primeiro porque ele não pecou, ele fez uma troca, ele falou para o seu irmão: quanto tu quer pela primogenitura? Coloque o preço. Então quem colocou o preço foi Esaú. Jacó não roubou. E quando ele foi para receber a oração do seu pai, foi por ordem da sua mãe. Foi a sua mãe que mandou. Então foi em obediência à sua mãe. Mas como assim, pastor? Mas mesmo assim ele tem culpa, porque ele sabia que era errado e foi. Mas os filhos dos judeus, eles são ensinados a obedecer. Quando nós lemos o livro de Deuteronômio, capítulo 28, nós vamos ver quantos benefícios e quantos malefícios vêm sobre a vida do obediente e do desobediente. Existia uma lei de Moisés que autorizava o pai, quando o pai estava cansado do filho, de fazer travessuras e desobedecer, autorizava o pai a levar o filho até a entrada da cidade, entregar aos anciões e dizer: olha, esse filho é contumaz e rebelde, faça dele o que vocês quiserem. Então os judeus, os filhos dos judeus, eles são muito obedientes. Jacó precisava ir lá, Jacó precisava obedecer a sua mãe. Mas o que chama a atenção de Deus, e se não chamasse, Deus não falaria com ele no deserto, é o sentimento que estava no coração de Jacó.
ele dizia: eu quero ser um primogênito. Eu não quero ser um Zé Ninguém. Eu não quero ser um coitado. Eu quero ser um primogênito. O que eu preciso fazer? O que precisa ser feito para que eu seja um primogênito? E quando tudo parecia que ia dar errado, a Bíblia diz que Deus se encontra com ele no deserto. E Deus se revela a ele. E Deus fala com ele e diz assim: olha, eu vou te abençoar. Vou abençoar os teus filhos. Aleluia. Vou abençoar os teus netos. Vou abençoar toda a tua semente. Deus continua dizendo assim, ó: olha, aonde tu for, eu vou te abençoar. E tem mais, esta terra que hoje tu estás deitado, eu vou te dar esta terra, Jacó. E para que tu saibas que eu sou Deus, eu não te deixarei e não te abandonarei, enquanto não houver cumprido tudo o que tenho te dito aqui neste dia. Feche os seus olhos. Amanheceu, Oh, eu nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus está olhando para o teu sentimento agora. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Ele está olhando, Ele está olhando. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas. Adore, 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 E adore. mandou a te falar. Diga alguma coisa para Ele, Ele está aqui. Ele te entregou e vai te parar. Ele está aqui. Que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede e quem mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede, e quem mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus vai te honrar. A tua história, quem está escrevendo é Deus, não é o homem. Talvez tudo pode estar dizendo que não vai dar certo, mas Deus só precisa do teu sentimento. Deus só precisa do teu sentimento. Deixa o resto com Ele. Deixa o resto com Ele. Eu sinto que o Espírito de Deus está querendo tomar aquele que é apelidado por Jacó e fazer de você um grande patriarca, e fazer de você alguém que vai marcar a história da sua família, do seu lar. Você vai ser exemplo na sua casa. Os teus filhos, os teus netos, os teus sobrinhos, eles vão almejar ser você, vão almejar ser igual a você. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas, Pastor Gessé. e mandou a te falar. Pastor Gessé. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu Aleluia. vou te honrar. Oh, aleluia. Quem mandou largar a rede, Fecha os teus olhos. quem mandou É na você autoridade do teu parar. nome, Senhor.
que nós ministramos sobre a vida dos teus filhos. Esta é uma noite, Senhor, de restaurar em nós, Pai, a vontade de caminhar. É noite de restaurar em nós, Senhor, a vontade, Senhor, de continuar, ó Pai. Os sonhos que nos foram dados no passado ainda não morreram. Os sonhos que nos foram, Senhor, inseridos em nossos corações ainda continuam vivos, continuam de pé. Aleluia. E ainda mesmo que circunstâncias vieram e querem nos fazer parar, hoje, Senhor, nós somos, Pai, motivados a levantar os nossos olhos para o alto e esperar em Ti, confiar em Ti. Então toma, Senhor, cada um nesse lugar, toma cada um nesse ambiente, Senhor, Pai, e sobre a vida de cada um, ó Pai, de acordo com o que essa palavra foi enviada nesta noite, Senhor. Toma os teus filhos, toma os teus filhos, toma os teus filhos. Aleluia. Ei, la balarara sheria la basoria darala. Ele megendere shoria la basoria balara. Aleluia. Aleluia. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aleluia. Filho, eu vou te honrar. Amém.